Brasil. Infelizmente aqui os bandidos às vezes têm mais regalias do que quem anda direito. Tem tanta regalia bandido aqui no Brasil, você sabe disso, se tiver algum advogado aqui, sabe disso mais do que eu. Não é assim? Bandido não tem muita regalia no Brasil? É ou não é? Né? Eu me lembrei agora, deixa eu contar essa história. Eu tinha um primo. Quando eu era menino, essa história aconteceu quando eu era menino, tipo entre 10 e 15 anos de idade, nessa faixa aí, foi que essa história aconteceu. O meu primo, ele tinha um pai muito rico aqui perto em Morrinhos. O pai dele era tio do meu pai e era criador de zebu, uma pessoa realmente muito rica. E era o pai e 2 filhos. O pai e a esposa, né? A minha tia e os 2 filhos. Esse era um filho. Os ciganos se acamparam ali perto da fazenda dele. E naquela época, por volta aí da década de 50, você podia medir a pessoa rica pelo tanto de ouro que ela tinha na boca. Quanto mais rico, mais ouro tinha na boca. Então tinha gente que quando ria, só aparecia ouro, né? Quer dizer que era muito rico. Essa era uma forma do rico aparecer naquela época, né? Hoje tem outras formas, tem o carro do ano, essas coisas. Naquela época era o ouro na boca. Então meu tio era muito rico, tio do meu pai, meu tio era muito rico. E portanto a boca cheia de ouro e todo mundo cheio de ouro na boca, porque era muito rico mesmo. E os ciganos mataram meu tio e o filho dele para roubar o ouro da boca. E então ficou agora o outro primo só e a mãe, porque o pai e o outro irmão morreram matados pelos ciganos. E esse meu primo, o nome dele era José. E José Campos. Então ele recebeu o nome assim, o nome de guerra de José Campinho. Esse homem ficou famoso aqui no Brasil, aqui em Goiás, né? Pela atitude dele de vingança. E ele no coração dele disse: eu vou matar todos esses ciganos. Toda essa tribo aí de ciganos, né? Eu vou matar. Ele colocou no coração que mataria todos. E realmente ele falou: enquanto eu não matar todos, eu não faço mais a barba, ele falou. E começou a matar. E eu creio que ele, daquela tribo de ciganos não ficou nenhum vivo. Ele matou todos. Criança, mulher, homem, tudo. Só que daí ele acostumou-se a matar. E ele tornou-se um bandido. E ficou famoso nessa região de Morrinhos, várias cidades, Goiás Velho. A polícia tinha medo dele. Trocou tiro com a polícia várias vezes. E ele chegava num lugar assim e fazia o que ele queria. Tornou-se realmente um bandido. Eu sei de um caso, nosso vizinho lá em Goiás Velho, em que ele chegou na casa do cidadão, era um cidadão assim, era homem, mas não era desses homens muito fanáticos. E ele chegou e mandou ele para a rua. Falou: você vai para a rua que eu vou dormir com a sua esposa hoje. E dormiu com ela. E o cara foi e ficou quietinho, ele dormiu com a mulher do homem lá. Ele era mau, né? O tempo passou. Ele ficou pobre. Tinha uma das maiores fortunas do município de Morrinhos, ficou pobre. Um dia, nunca mais fez a barba. Ele chegou em Morrinhos, sentou-se no barbeiro, numa cadeira de barbeiro, e disse: hoje vou fazer minha barba. Houve um zum zum, todo mundo conhecia ele. Ele já tinha matado não se sabe quantas pessoas. Aí enfiou a mão no bolso, tirou um trocado,
Ele falou, mas antes de eu fazer a barba, você vai ali na esquina comprar uma carteira de cigarro para mim, eu quero fumar um cigarro antes de fazer a barba. O barbeiro pegou o dinheiro e foi comprar o cigarro para ele. O barbeiro saiu, ele pegou a navalha do barbeiro e cortou o pescoço. Quando o barbeiro voltou, ele estava morto em cima da cadeira do barbeiro, todo o sangue derramado ali. Esse é o resultado da vingança. Tem muita gente que está fazendo a mesma coisa do Zé Campinho e não sabe que está fazendo a mesma coisa. Ele está se vingando dos seus ofensores de muitas maneiras. Então é bom você pensar essas coisas. Olha o que está escrito aqui, ó. Paulo está falando àqueles que tomam a ceia indignamente, não discerniram, se tornaram réus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe em juízo para si. Discernir o corpo quer dizer o seguinte: você está no corpo, mas você está doente. Há uma enfermidade espiritual, há uma enfermidade na sua alma. Você sabe que tem essa enfermidade porque você não perdoou. Olhem para mim, todas as pessoas de língua comprida têm problema nessa área de perdão. 100% das pessoas que têm língua comprida têm problema na área do perdão. Lá na igreja de você tem alguém com língua comprida? Não. Lá não tem, né? Aqui em Goiás tem alguns. Espero que lá não tenha. Né? Lá em Ribeirão não tem não, né, pastor? Que bom, né? Isso é bênção, né? Isso é bom. Todas as pessoas que têm língua comprida, mas esse cheirinho que está vindo ali é tremendo, né? A gente dando aula com aquele cheirinho vindo da cozinha. Aquele cheirinho testifica bastante, né? Então, irmãos, come e bebe juízo para si. Toma ceia sem discernir o corpo. Você tem uma doença espiritual na sua alma, mas você não resolveu o problema. A sua alma está contaminada e você está no corpo. E você contamina o corpo. É? Tem muita gente tomando a ceia indignamente. Por isso eu falo, por isso que tem muitos que estão doentes, fracos e doentes, e muitos que dormem. Tem gente que tomou a ceia tantas vezes indignamente, sem acertar o seu passado, que Jesus fala, o jeito é, fala, meu filho, vem para cá, sobe. Deixa um caminhão passar em cima dele, vem, sobe. É. Vem para cá. Entendeu? Muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Fraco, doente e que dorme. Porque toma a ceia sem discernir o corpo. Toma a ceia indignamente. Toma a ceia sem acertar o seu passado. Toma a ceia sem buscar perdão daqueles que você precisa buscar. Toma a ceia sem oferecer perdão para aqueles a quem você precisa oferecer. Agora, não saia por aí fazendo de qualquer maneira, não é assim? Se você matou alguém, ninguém sabe que você matou. Procure seu pastor. Procure um bom advogado. E depois vá ao delegado. Dizer, seu delegado, lembra daquele defunto que apareceu lá aquele dia? Está aqui, ó. Fui eu. Então não precisa sair por aí dessa maneira. Entendeu?
Busca um discernimento do Espírito, o Espírito Santo vai te dar uma direção para você resolver, entendeu? Eu sei de um caso lá em Belo Horizonte, um caso terrível, que aconteceu em Belo Horizonte. Falta de sabedoria daquele homem, que coisa terrível que aconteceu. A mulher se converteu e veio para Jesus com tudo. Passou um certo tempo, num daqueles cultos ungidos e tal, a mulher foi tocada por Deus e depois marcou uma hora no gabinete do pastor, foi lá e falou para o pastor: pastor, há 10 anos atrás, o marido não converteu, há 10 anos atrás eu traí meu marido. Aconteceu, pastor. Falei: uma fraqueza, aconteceu, foi uma vez só, nunca mais aconteceu, meu marido não sabe disso, o que eu faço? O pastor falou: vai lá, conta para o seu marido. Seu marido tem que saber, o que você fez? Não tem lógica, entender assim. Em vez de ajudar a mulher, o homem não é crente. Entendeu? O homem não é crente. E ela foi lá e contou para o marido. O marido, na mesma hora: rua, sua vagabunda. Rua. E leva teus filhos. Ela foi para a rua com 2 crianças. Nunca mais o marido quis vê-la. Falta de sabedoria, falta de discernimento para resolver um problema. Então faça as coisas na direção do Espírito Santo, na sabedoria de Deus, mas faça. A ceia é o momento mais importante do crente numa comunidade. Então, ao tomar a ceia, oriente sua igreja em relação a essas coisas. Senão, essa semente de queda vai permanecer no corpo e a sua igreja vai ficar amarrada. Espiritualmente, o espírito não vai fluir. As pessoas não vão converter. E daqui 5 anos, talvez sua igreja está do mesmo tamanho, ou um pouquinho maior. Então Deus quer que você seja livre para voar. O crente é uma águia. Ele foi feito para voar grandes alturas. Mas tem crente que, apesar de ser águia, diz que tinha um sujeito. Ele pegou um filhote de águia e criou o filhote de águia. Foi crescendo, ele colocou, a águia fica grande, né? Ele colocou uma coleira no pescoço, amarrou lá num poste e a águia ficava lá. Era águia, mas não voava, porque tinha uma corrente amarrada no pescoço. A águia ficava rodeando aquele poste lá o tempo todo, com a corrente amarrada no pescoço. Não, a águia não é para isso. A águia é para voar. Entendeu? A águia foi feita para voar grandes alturas. Tem crente assim, ó. A vida dele é sempre uma tempestade, já viu? Todo dia tem um problema para contar. Lá na igreja de vocês não tem crente assim não. Aqui em Goiás tem. Todo dia ele tem um problema para contar. Ele vive, um dia acontece uma coisa, um dia dói a cabeça, outro dia dói o braço, outro dia tem um problema financeiro, cada dia ele tem uma situação para contar. Aí ele busca o pastor. É o crente que mais dá trabalho para o pastor, esse tipo de crente, né? Ele está sempre debaixo da tempestade. Mas a águia tem que voar acima. A tempestade está lá embaixo, mas ela está lá em cima, tomando sol, tranquilo lá. Está todo mundo debaixo da tempestade e está lá em cima. O sol da justiça está sendo alimentado pelo sol da justiça. Ele está acima dessas coisas, né? A tempestade está aí. Às vezes o mar também está revolto, mas ele anda sobre o mar.
Não tem problema. Ele anda sobre o mar. Ele pode sair do barco. Não tem problema. Então, irmãos, será que eu já convenci você da importância de resolver essa situação do perdão? Então posso mudar de assunto? Se eu não convenci, eu continuo. Hã? Como resolver o problema? Então vamos ver como resolver o problema. Muito bem, agora, colocou aí? Hã? Abra comigo para 1 João. Todo mundo, 1 João. Hebreus, Tiago, Pedro, João. Primeira João 1. A epístola de 1 João, irmãos, ela foi escrita para que nós não fôssemos enganados. Há muitos tipos de engano, e a epístola de 1 João foi escrita para que o engano não entrasse na nossa vida e na nossa igreja. Toda a epístola de 1 João foi escrita, todas as 3 epístolas de João foram escritas com essa ótica de nos livrar do engano. Há uma confusão entre salvação e galardão. Nós confundimos isso na nossa vida diária. Porque eu sou salvo, eu então já não me preocupo com nada mais na minha vida. Eu já estou salvo mesmo. Eu não me preocupo nem com evangelizar. Eu já estou salvo, para que evangelizar? Né? Isso entra naqueles 5 pontos que eu falei, para ser arrebatado. São 5 pontos. Se você não cumprir, não sobe não. Hã? Falei não? Ah não, então quando eu for dar aula de Apocalipse, aqui o meu pastor aqui falou já. Tá? Quando eu for dar aula de Apocalipse, vocês me cobrem que eu vou falar sobre isso. Veja 1 João 1,5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Você tem 2 jeitos de caminhar. Ou na luz ou nas trevas. Tem um outro jeito? Não. Ou você caminha na luz ou você caminha nas trevas. É ou não é? Tudo que está escondido são trevas. Repita essa frase. Tudo que está escondido são trevas. Deus é luz. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Eu tenho comunhão com Jesus, mas você tem um monte de coisa escondida na sua vida. Mentira, você não tem comunhão com Jesus, coisa nenhuma. Está aqui, ó, 1 João 1,6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Tudo que é escondido pertence a Satanás, porque ele gosta das trevas. É o ambiente normal dele, são as trevas. Então, tudo que você esconde pertence a Satanás. Isso impede que você tenha o quê? Comunhão com ele. Você não vem me dizer que você tem comunhão com Jesus se você tem coisas escondidas no seu passado. Mentira, você não tem. Está aqui, não eu que estou falando, é João que está falando.
Você se engana. Você está enganado, você não está tendo comunhão com Ele. Porque você tem coisas que são trevas na sua vida. Vamos mais. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quando é que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado? Quando é? Quando andamos na luz. Quando andamos na luz, a carne gosta das trevas, é ou não é? Os namorados que querem assim, onde é que eles gostam de ficar? Eles gostam de ficar bem, lugar bem iluminadinho, né? Bem iluminadinho mesmo, né? Com bastante trânsito de gente, né? É ali que eles gostam de ficar. É ou não é? Carne gosta de treva, irmão. Carne é carne. Se andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quando, vamos supor, que nós estamos aqui à meia-noite agora. Vamos supor. Não tem energia elétrica, não é noite de lua, tem bastante nuvem no céu, está completamente escuro. Nós estamos aqui. Aqui tem, digamos, 50 carteiras. Tem uma carteira que tem uma quero falar, aquele negócio que suja a roupa assim. Uma graxa. Tem uma carteira que tem graxa. Ninguém sabe qual a carteira que tem graxa, mas está escuro. Está um breu, você não sabe de nada. Tem uma só que está com graxa. Aí alguém vai se sujar, sim ou não? Ele vai se sentar e vai manchar a sua roupa com aquela graxa. Aí acende a luz, volta a luz, acende. Você levanta e olha. Ah, tá aqui, ó, sujou minha roupa, a graxa estava ali. Você viu. Porque teve luz, você viu a graxa. Enquanto não tinha luz, você não via a graxa que sujou sua roupa. Mas agora você vê, porque tem luz. Então, quando você vem para a luz, tudo aparece. Aí o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A purificação vem quando você traz para a luz toda a sua vida. Aí vem a purificação. Isso é simples? Não. É simples ou não é simples? É fácil de fazer ou não é fácil de fazer? O que você acha? Às vezes é muito difícil. Tem gente que faz isso com facilidade, mas às vezes é muito difícil. Pessoas não conseguem fazer. Então eles vivem na mentira. E na mentira não tem comunhão com Deus. Não tem comunhão com Deus. Porque eles vivem na mentira, né? Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Você já viu crente na igreja que vive macanfúzio lá pro canto, moribundo por lá? Ele não tem amizade, você já viu isso? Crente que não consegue fazer amizade. Amizade profunda, amizade verdadeira. Já viu isso ou não? Tem isso na sua igreja, talvez? Aqui em Goiás tem, alguns. Crente que não consegue fazer amizade. Você precisa ter pelo menos 12 amigos. 3
amigos chegados. Um muito chegado. Isso é bíblico e é científico. Três amigos de verdade, 12. Três amigos muito chegados e um de verdade chegado a você. A quem você pode realmente abrir seu coração. Olhe para mim, você precisa de alguém muito chegado a você, alguém com quem você pode abrir realmente seu coração. Um dia um pastor me telefonou. Eu estava muito longe de onde aquele pastor estava. E o pastor estava chorando no telefone. Amigo meu, aquele pastor. E aquele pastor estava chorando, era um domingo, na hora do almoço. E aquele pastor me disse no telefone: Pastor José, o que eu faço? Essa madrugada, minha esposa estava dormindo. Eu liguei a televisão, estava passando um filme. Eu vi aquilo. Tive uma ereção, fui ao banheiro e masturbei. A minha esposa estava dormindo. Eu pequei. O que eu faço? Irmãos, essa é uma atitude de grandeza de um homem de Deus. Porque confessou uma fraqueza, uma situação. Teve alguém muito chegado a ele que ele pôde confessar. Ele foi ajudado. A situação foi resolvida. O perdão veio. O Espírito Santo se alegrou naquele coração novamente. Por quê? Se andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros. Quem não anda na luz não consegue fazer amizades profundas. Não consegue. Se você vir uma pessoa que não consegue fazer amizades profundas, pode saber que essa pessoa tem problemas a serem confessados em relação ao seu passado. Há problemas de perdão na vida dessa pessoa, com certeza absoluta, porque está na palavra de Deus. Só tem comunhão aquelas pessoas que são transparentes, que andam na luz, que trouxeram toda a sua vida para a luz. Traga a sua vida para a luz. Traga todo o seu passado para a luz. E o perdão vem como aquele bálsamo, né? E perdão o trembão é perdão, né? Que coisa maravilhosa quando você experimenta o perdão. Muitas pessoas não perdoam, sabe por quê? Porque elas não experimentaram o perdão. Porque elas escondem, vivem escondendo a casca. Lembra daquela casca que eu falei na primeira aula? A casca não quebrou. A máscara não caiu. E há mais consequências. Nós falaremos isso oportunamente. Amém? Testifica um cafezinho? Brasil, infelizmente aqui os bandidos às vezes têm mais regalias do que quem anda direito. Tem tanta regalia bandido aqui no Brasil, você sabe disso, se tiver algum advogado aqui, sabe disso mais do que eu. Não é assim? Bandido não tem muita regalia no Brasil? É ou não é? Né? Eu me lembrei agora de contar essa história. Eu tinha um primo. Quando eu era menino, essa história aconteceu quando eu era menino, tipo entre 10 e 15 anos de idade, nessa faixa aí, foi que essa história aconteceu.
O meu primo, ele tinha um pai muito rico aqui perto em Morrinhos. O pai dele era tio do meu pai e era criador de zebu, uma pessoa realmente muito rica. E era o pai e 2 filhos. O pai e a esposa, né? A minha tia e os 2 filhos. Esse era um filho. Os ciganos se acamparam ali perto da fazenda dele. E naquela época, por volta aí da década de 50, você podia medir a pessoa rica pelo tanto de ouro que ela tinha na boca. Quanto mais rico, mais ouro tinha na boca. Então tinha gente que quando ria, só aparecia ouro, né? Quer dizer que era muito rico. Essa era uma forma do rico aparecer naquela época, né? Hoje tem outras formas, tem o carro do ano, essas coisas. Naquela época era o ouro na boca. Então meu tio era muito rico, tio do meu pai, meu tio era muito rico. E portanto a boca cheia de ouro e todo mundo cheio de ouro na boca, porque era muito rico mesmo. E os ciganos mataram meu tio e o filho dele para roubar o ouro da boca. E então ficou agora o outro primo só e a mãe, porque o pai e o outro irmão morreram matados pelos ciganos. E esse meu primo, o nome dele era José. E José Campos. Então ele recebeu o nome assim, o nome de guerra de José Campinho. Esse homem ficou famoso aqui no Brasil, aqui em Goiás, né? Pela atitude dele de vingança. E ele no coração dele disse: eu vou matar todos esses ciganos. Toda essa tribo aí de ciganos, né? Eu vou matar. Ele colocou no coração que mataria todos. E realmente ele falou: enquanto eu não matar todos, eu não faço mais a barba, ele falou. E começou a matar. E eu creio que ele, daquela